Salve Maria, sou missionário José Roberto, missionário católico, né? Distorções protestantes. A Bíblia deixa bem claro que irão surgir mestres, falsos profetas, que vão sair do meio, dentro da igreja, membros da igreja, vão se revoltar contra a igreja e vão fundar suas próprias igrejas. E vão pregar outro Jesus diferente. Vários Jesus diferentes. A Bíblia deixa bem claro, em Atos Apóstolos 20, 28, Deus constituiu... Atos Apóstolos 20, 28, 1 Coríntios 2, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos 20, 28, o Espírito Santo constituiu bispo a essa igreja que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Quer dizer o que então? A igreja foi fundada com sangue. E também edificada com sangue. Como, por exemplo, Paulo sendo decapitado ali em Roma, Pedro sendo martirizado, pregado de ponta cabeça, Santo Estevão apedrejado ali em Jerusalém, João Batista sendo decapitado também, e etc. Né? Que interessante como foi edificada a igreja também. E a igreja vinda de homens veio através da mídia, da rebeldia. Olha a diferença da igreja primitiva e da igreja fundada e fundadora homens. A igreja primitiva foi fundada lá na cruz, gerada lá na cruz e edificada também lá na cruz. Pedro sendo pregado de ponta cabeça e o apóstolo Paulo decapitado. Santo Estevão martirizado e os apóstolos todos foram martirizados, só menos João, né? O discípulo amado. Que interessante. Olha só que interessante, ó. Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha só que interessante, ó. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha só que o apóstolo Paulo está falando, cara. Mesmo dentre vós, surgirão homens que hão de proferir doutrina perversa, com o intento de arrebatar, pois assim, os discípulos. Olha só que interessante, ó. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele não vai durar para sempre. É uma passagem. O Espírito Santo constituiu o bispo para pastorear, para defender a igreja. Tito 9, tem que combater a contradição da doutrina. Então, é obrigação dos bispos, dos sucessores, dos apóstolos, a combater e a defender essa doutrina desses falsos mestres que saiu do nosso meio, que era católico, como Martinho Lutero, o primeiro herege ali, o anticristo, que dividiu a igreja. Através de Martinho Lutero surgiu mais de 500 bilhões de igreja. Saiu do nosso meio. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que interessante. Por quê? Porque a igreja, com o passar do tempo, foi surgindo falsos mestres, falsos profetas, falsos sacerdotes, etc. E não seguiu corretamente a doutrina que foi ensinada, não combatia a distorção daquela época. Pastores, padres, sacerdotes se corromperam. Membros da igreja. A igreja é santa, o fundamento é santo, o fundador é santo. Então a igreja é sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito. Por mais que um padre, por mais que um leigo, por mais que um sacerdote se corrompa, a igreja não será manchada, porque a igreja é santa, o fundamento é santo, o fundador dela é santo, a esposa é santa. Que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo vem falar para nós, cara. E que interessante, né? Agora você cata aqui em João. Olha, João 2, 1 João 2, 18, 19. Ó. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. Que foi, Gatinho? Fica quietinho, fica.
eles saíram dentre nós, ó. Aqui, ó. Oi. Aqui no colo do pai, tá? Ó, eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Quer dizer o quê? Martinho Lutero, ele era da onde? Ele era o quê? Do nosso. A maioria das heresias, das rebeldias, Lúcifer vem da onde? Se revoltou contra quem? De Deus. Não obedeceu. Martinho Lutero fez o quê? Mesma coisa que Lúcifer fez. Olha o 20, ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas. Olha só que interessante. A Bíblia já está falando, não está escrito aqui, Martinho Lutero, não. Ela deixa traço e evidência como vai surgir. Do nosso. Olha só que interessante. Vamos mais a fundo ainda, ó. Segundo João 1:7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Ó, muitos sedutores, quer dizer o quê? Muitos pastores aí, segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus diferente. Que é outro Jesus, que não é a mesma doutrina, a mesma analogia, o mesmo fundamento dos apóstolos. Vão pregar para Jesus diferente, sem o quê? Sem a mãe, sem o pastoreio, sem o magistério, sem a tradição, sem o envio, Romanos 10, que vão pregar não se não foram enviados, etc. 8. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. A pregação que foi anunciada pela igreja. Cuidado. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Ó. Nós, dessa Espírito Santo das Apóstolos 2, seguimos a tradição. Então, quem segue a tradição, quem segue a igreja que foi pregada, fundada, edificada sobre o pastoreio de Pedro e fundada sobre Cristo lá na cruz, tem o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Que interessante. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Quem segue a tradição, quem segue essa doutrina da igreja, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já quem não segue essa igreja, se apartou da tradição do magistério, vai procurar a igreja de homens, não tem o Pai e o Filho verdadeiro. Não tem o Espírito Santo verdadeiro. Em 1 Coríntios 2:28, diz primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 13, fomos batizados num só Espírito. Vamos mais, ó. O 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Ó. Cristo deixou uma doutrina. Olha só que interessante. João 7. Aqui, ó. 17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, diz-te graça e a minha doutrina é de Deus, você fala de mim mesmo. Você cata em Mateus 7. Olha só que interessante. 28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Em Marcos 1:22, maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, tem uma doutrina dos apóstolos que será na doutrina dos apóstolos. Quem não segue essa doutrina, nós temos que se afastar mesmo, cara.
ao 10. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, ó, que eu acabei de citar aqui, versículo bíblico, base bíblica, provando tudo na Bíblia, não recebais em vossa casa, nem a saudai, porque quem a saúda toma parte em sua obra má. Está lá os testemunhos de Jeová. É outra doutrina. Está lá a universal, é outra doutrina. A mundial é outra doutrina. A plenitude do trono de Deus é outra doutrina. A Adventista sétimo dia é outra doutrina. A Bíblia fala o que para nós? 10. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebeste em vossa casa nem ao saudade. Por quê? Se apartar da tradição. Se apartar do magistério. Se for ao contrário da tradição do magistério sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Apartai dessa doutrina, porque não é o Espírito Santo, é outro Espírito. Segundo Coríntios 11:4. Olha só que interessante, ainda tem mais, cara. Se você for catar aqui, ó, o apóstolo Paulo fala guardar a tradição. Ó. Que tradição? Oi, nego. Senta lá, tá? Já vai te dar uma mamar. 2,15, ó. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai o ensinamento de que nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Ensinamento da igreja. Olha só. 2 Tessalonicenses 3:8. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós tede recebido. Agora você cata aqui Romanos. Bom dia, nego. Tudo bom? Acordou agora? Romanos 16, ó. 17, 18, ó. Rogo-vos, irmão, que desconfie daquele que causa divisão e escândalo, apartando da doutrina, ó, que recebeste, ó. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas só o próprio ventre. E com palavras, cada linguagem, nos engano os corações. Sim, agora você cata aqui em 2 Pedro, para encerrar o vídeo. Olha só. 2 Pedro. 2 Pedro 1:20. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais o profeta foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Quer dizer o quê? O Espírito Santo que desce em Atos Apóstolos 2 é o Espírito Santo que está sobre a vida de João Batista, sobre a vida de Nossa Senhora. Esse Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 estava sobre a vida de Cristo. O Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2 está sobre a vida de Pedro, de Paulo, de Tiago. Por isso que é o mesmo evangelho, é a mesma fé, a mesma linguagem. A mesma doutrina que Cristo ensinou, que é um só Espírito Santo. Aquela voz que clama do deserto é esse Espírito Santo que está em Cristo. Aquela voz que clama no deserto está em Pedro, em Paulo. O Espírito Santo que desce aos Apóstolos 2, a igreja se torna pública, está sobre a vida de Cristo. Porque o Espírito Santo está unido com o Pai, com o Filho. E o Filho está unido com o Pai e com o Espírito Santo. É a unidade, cara. Tanto você vê, até a Santíssima Trindade, ela tem a unidade. Para ela não ter divisão. Que a igreja não segue esse modelo? A igreja primitiva segue esse modelo. Exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unidade. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É um vídeo simples para você entender. Só você meditar em Efésios 4:5. Efésios 4, 13 e 4. Simples, cara. É um só Espírito Santo. O que você vê aí, o que você ouve, é outra doutrina. Outra doutrina. Daqueles que saíram do meio de nós e vão pregar outros evangelhos. Ao contrário que a igreja ensina, ao contrário que foi pregado, ao contrário que foi anunciado. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:4, sejam meus imitadores. Que são imitadores dos apóstolos, segue a doutrina da igreja. A tradição, o magistério. Salve Maria, sou missionário.